Retomada, escolas particulares querem um retorno gradual das aulas em julho. É opcional às famílias, opcional aos estudantes, opcional às escolas que queiram retornar. Cirurgias, procedimentos marcados serão suspensos a partir da semana que vem. Envia projeto para a Câmara Legislativa que trata de educação domiciliar. E ainda uma entrevista sobre o vitiligo, doença ainda cercada de preconceitos. Muito boa noite, eu sou Renata Dourado. Sejam bem-vindos ao Band Cidade, segunda edição. O Sindicato das Escolas Particulares apresentou hoje ao GDF uma proposta para a retomada das aulas presenciais já no dia 20 de julho. O cronograma prevê uma série de medidas de segurança contra o coronavírus. De acordo com a proposta, a volta das aulas deve acontecer de forma gradual, a começar com a educação infantil, que teria retorno no dia 20 de julho, junto com o ensino médio. Depois, no dia 27, seria a vez da retomada das aulas do ensino fundamental 1 e ensino profissionalizante. Por último, no dia 3 de agosto, a volta do ensino fundamental 2 para alunos do 6º ao 9º ano. O sindicato reforça que todas as instituições e autoridades sanitárias devem acompanhar as estatísticas do coronavírus e fazer intervenções se acharem necessário. É opcional às famílias, opcional aos estudantes, opcional às escolas que queiram retornar. Não é obrigatório. A unidade escolar que não conseguir cumprir com as regras de segurança deve adotar também um modelo de ensino online para garantir o distanciamento social. Ao todo, a medida deve afetar 175 mil alunos das mais de 400 escolas particulares do DF. Está nas mãos do governo e contamos com a compreensão das autoridades para analisar com carinho que merece esse trabalho realizado pelas escolas particulares de Brasília com a melhor intenção possível. É isso, um momento de calma, né? A gente tem que ter muita calma nesse momento. E olha, apesar dessa proposta de retomada das escolas particulares, pais de alguns pequenos ainda não sentem segurança de deixar os filhos voltarem para a creche este ano. No início da pandemia do coronavírus, a Carla tirou a filha de 2 anos da creche. Desde então, tem usado da criatividade para entreter a pequena. Está sendo um desafio ter que distrair uma criança de 10 anos, que é a minha pequena, Sofia Vitória. Todos os dias a gente tem que usar realmente uma criatividade para entreter, não deixar ela ficar enjoada, não deixar muito no computador, nem muito na televisão, nem muito no celular. Mesmo assim, a Carla não pensa no retorno da filha para a creche, pelo menos por enquanto. O risco de contaminação ainda assusta. Eu prefiro que ela esteja realmente segura para deixar os coleguinhas, os professores ao redor dela segura. As creches também têm sentido o impacto dessa pandemia. A evasão e a inadimplência fizeram com que as receitas das instituições caíssem 70%. Os dados são do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF. Isso sem contar as que não vão nem conseguir reabrir. Ainda não foi definida uma data para a reabertura das creches no DF, mas as instituições já começaram a se reunir para definir estratégias para a volta às aulas. A ideia é colocar em prática medidas de segurança, como o distanciamento social. É isso, a segurança, a saúde e a vida tem sempre que vir em primeiro lugar, né? E o projeto do GDF que regulamenta a educação domiciliar foi enviado à Câmara Legislativa e os detalhes vêm chegando ao vivo com o Rodrigo Miranda. Olá, Rodrigo, boa noite para você. Boa noite para você também, Renata. Já está tramitando lá na Câmara Legislativa esse projeto enviado pelo governo do Distrito Federal que tenta regulamentar esse ensino domiciliar aqui na capital do país. A ideia inicial, Renata, caso esse projeto seja aprovado, é cadastrar inicialmente as famílias interessadas juntamente à Secretaria de Educação. A cada ano letivo, esses alunos que forem submetidos à educação domiciliar, eles vão passar por avaliações com as mesmas regras do ensino tradicional, ou seja, eles vão fazer as mesmas avaliações que os alunos que estão estudando dentro das escolas. E o governo vai determinar regras de fiscalização de quem for inscrito nesse sistema. Tudo isso vai trazer maior segurança e garantir que esses estudantes que estão em casa vão ter o mesmo nível de aprendizagem de quem está estudando nas escolas. A ideia agrada alguns brasilienses, mas ela é muito polêmica e divide opiniões
mesmo dentro da Câmara Legislativa. Os parlamentares ainda estão muito divididos sobre o assunto. Por exemplo, entidades de ensino do Distrito Federal, entidades do setor, estão bem divididas, não gostaram muito dessa proposta do GDF, mas fica aí esse debate e os parlamentares vão levar a plenário essa questão ainda. A questão também é que não tem previsão nenhuma de quando esse projeto de lei será votado aqui no Distrito Federal. Renata. Ok, Rodrigo, um longo debate pela frente, né? Muito obrigada, viu? Boa noite para você. E olha, na próxima semana, as cirurgias eletivas aqui em Brasília vão ser suspensas até o dia 10 de julho. O objetivo da medida é reforçar o atendimento aos pacientes da Covid-19. Os procedimentos cirúrgicos serão suspensos a partir da próxima segunda-feira, e isso vai valer até o dia 10 de julho. Segundo o documento, a medida busca evitar prejuízo no atendimento de pacientes graves, suspeitos ou confirmados de coronavírus, que precisam ser entubados. Ou seja, todos os hospitais regionais, incluindo os hospitais do IGES que são contratados pela Secretaria, que são o Hospital de Base e o Hospital de Santa Maria. Uma decisão comemorada pelo Conselho Regional de Medicina. Para o CRM, a suspensão do serviço visa evitar a sobrecarga de atendimentos nas unidades. Considerando que neste momento nós temos um estoque muito baixo dos medicamentos que são utilizados como sedativos e relaxantes musculares, que são utilizados nas cirurgias seletivas e também nos pacientes acometidos de Covid-19. A suspensão cumpre duas funções: liberar leitos e também insumos para pacientes suspeitos e infectados pela doença, que já matou mais de 500 pessoas em todo o DF. Então, esses leitos podem se tornar leitos clínicos para retaguarda de pacientes provenientes de UTI ou se tornar, inclusive, leitos de enfermaria para a Covid. Mas as cirurgias de emergência oncológicas, cardiovasculares e de transplantes vão continuar sendo realizadas. Liberar leitos e também insumos para pacientes suspeitos e infectados pela doença, que já matou quase 500 pessoas em todo o DF. E olha, é importante destacar que a Secretaria de Saúde informou que essa semana as cirurgias vão continuar normalmente para não prejudicar aquelas pessoas que já se programaram, né? Mas a partir de segunda-feira os procedimentos vão ser remarcados pelo complexo regulador. O paciente que tiver qualquer dúvida é para ligar no número, anote aí, 160, opção 2. E a Justiça suspendeu a liminar que impediu o GDF de retomar atividades não essenciais diante da pandemia do novo coronavírus. Decisão que foi recebida com preocupação por alguns e comemorada por outros. Entre eles, os donos de salões de beleza que se preparam para reabrir as portas. O setor também amarga um prejuízo grande. O Rafael é um dos sócios desse salão em Águas Claras. Ele conta que desde o fechamento do estabelecimento, depois do decreto do GDF, o prejuízo acumulado já é de mais de R$200 mil. É uma situação que nenhum comerciante esperava, né? E a maioria dos colegas, a gente sabe relatos que estão fechando as portas. Isso é muito triste. A expectativa para a reabertura do setor é grande. O salão já montou todo um esquema de segurança para poder receber os clientes. Quem chegar no local vai receber um kit com álcool em gel, lenço, luva e informações sobre o atendimento. Todos os clientes ainda vão ter de lavar as mãos e todo o local será higienizado com frequência. A expectativa é enorme, né? Está gigante a expectativa. Nós cremos que vai reabrir a partir do dia 1º. E em relação aos clientes, a gente tem recebido ligação, né, o tempo todo. Só que nem todos os salões vão conseguir reabrir. Fechados desde meados de março, o setor enfrenta uma dura realidade. De acordo com o Sindicato dos Salões, Institutos e Centros de Beleza, Estética e Profissionais Autônomos do Distrito Federal, 20% dos empreendimentos da categoria fecharam de vez as portas. Cerca de 80% dos gerentes e recepcionistas dos salões foram demitidos. Há mais de 3 meses, com tudo fechado, a gente não tem receita nenhuma. Então são muitos profissionais passando necessidade e muitos empresários desesperados, sem saber o que fazer com as dívidas se acumulando. Para o Rafael, a expectativa para a reabertura é alta. Eu acredito que nas primeiras 3 semanas vai ter um boom, né? Mas de uma forma
certa, de uma forma organizada, com o agendamento, tudo certinho, mas depois vai ter aquela quedinha e vai voltando gradativamente. Tomara, né? E olha, um homem colocou fogo em um ônibus agora há pouco. Isso foi perto do Palácio do Planalto. E quem acompanhou tudo de perto foi o repórter João Pedro Melo. João, que bom ter você aqui conosco. Quer dizer que você estava lá no Palácio do Planalto trabalhando e aí veio esse susto. O homem colocou fogo dentro do ônibus, é isso? É isso, Renata. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Olha só, foi essa situação mesmo. Eu estava fazendo, inclusive, um vivo na Rádio Band News FM, quando, de repente, a gente viu essa situação, fogo no ônibus, né? Rapidamente segui lá para fora do palácio, acompanhei toda a situação. A informação que a gente tem, então, é de que tinham 10 pessoas dentro desse ônibus. Esse ônibus faz a linha rodoviária do Plano Piloto e Esplanada dos Ministérios. Logo ali na região do Supremo Tribunal Federal, esse homem ateou fogo em um dos bancos na parte de trás do ônibus. Então, as pessoas acabaram percebendo a situação somente na frente do Palácio do Planalto. Por sorte, todas as 10 pessoas conseguiram sair do ônibus, ficaram aguardando ali na parada de ônibus do Palácio do Planalto e logo depois o Corpo de Bombeiros chegou, então, para prestar os primeiros atendimentos. Inclusive, esse homem, que segundo a Polícia Militar aparenta ter problemas mentais, ele foi uma das pessoas que seguiu ali para a parada de ônibus. Só que aí depois o motorista e também a cobradora disseram que ele era o responsável por esse incidente. A Polícia Militar acabou, então, fazendo a prisão dele, levando para a delegacia da área central da cidade, a 5ª DP. Por lá, então, foi registrada a ocorrência com relação a essa questão e também aí agora ele vai ter uma perícia com relação a esse ônibus para saber aí quais foram, de fato, as causas desse incêndio. Ok, João, muitíssimo obrigada pela sua participação. Boa noite, viu? Boa noite, até mais. E olha, não podemos esquecer da dengue, né? O combate ao mosquito na região do Lúcio Costa ganhou um reforço nesta semana. Drones estão sendo usados para sobrevoar casas e prédios em busca de focos do mosquito Aedes aegypti. Os drones voaram tão alto que quase não dava para ver a olho nu. Tudo isso para identificar prováveis focos de mosquito da dengue em áreas de difícil acesso. Nesse caso aqui nós estaremos observando o topo de todos os prédios aqui da região do Lúcio Costa, a fim de encontrar possíveis locais de focos da dengue. Nesta casa, os agentes acharam uma caixa d'água e lá estava o perigo, uma larva do mosquito Aedes aegypti. Ao todo, a ação contou com a participação de 20 profissionais, entre militares dos bombeiros e agentes da vigilância ambiental. Tão logo tenhamos as imagens, nós vamos avaliar, analisar e por terra nós vamos criar uma maneira para fazer a inspeção desses imóveis. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, o Distrito Federal já registrou 39.909 casos prováveis de dengue. 25 pessoas morreram este ano por causa da doença e 46 estão em estado grave. É isso, e agora vamos aos dados atualizados do coronavírus. As informações, lembrando, são da Secretaria de Saúde. O total de casos confirmados é de 38.871. Nas últimas 24 horas, o Distrito Federal registrou 14 mortes em consequência da doença. Estamos com um total de 509 mortes. O número de recuperados é de 26.490. E olha, o professor Carlos Alberto Decotelli, ex-presidente do FNDE, será o novo ministro da Educação. Os detalhes chegando ao vivo com Cláudio Marcos. Olá, Cláudio. Quer dizer que já temos aí finalmente um ministro da Educação, né? É isso, temos sim, Renata. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a gente. É o professor, como você falou, Carlos Alberto Decotelli da Silva, é o novo ministro da Educação. Ele é doutor em administração, tem pós-doutorado por uma universidade da Alemanha. É um nome considerado técnico que agora finalmente vai comandar, então, o Ministério da Educação. Inclusive, a nomeação dele já foi publicada no Diário Oficial de hoje. Ele já chegou ao Ministério da Educação, conversou com jornalistas, diz que o trabalho dele, a gestão dele, vai ser marcada por muito trabalho e também por diálogo. A gente lembra que esse é o terceiro nome a ocupar o Ministério da Educação no governo de Jair Bolsonaro. A gente já teve o Ricardo Vélez Rodrigues e agora, por último, o Abraham Weintraub ocupando a pasta e agora, então, o nome de Alberto Decotelli como o novo ministro da Educação. Renata. Ok, Cláudio, muito obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. Boa noite.
E veja a seguir uma entrevista ao vivo sobre o vitiligo. Agora você acompanha imagens ao vivo da EpiaSul, são 7h05. Eu espero você. Decreto do governador Ibanez Rocha determina a reabertura de mais 2 parques aqui no Distrito Federal. As informações chegando ao vivo com Leandro Aislan, direto do estúdio da Band News FM. Leandro, quais são esses parques? É isso mesmo, Renata. Boa noite para você, boa noite a todos. Os frequentadores podem voltar a utilizar então as unidades de conservação do Anfiteatro Nacional do Lago Sul e também o Parque Ecológico da Península Sul. O decreto assinado pelo governador Ibanez Rocha determina que, para garantir a segurança de todos, as pessoas devem aí utilizar obrigatoriamente máscaras e também manter o distanciamento das pessoas no local. Ainda constam entre as determinações do governo as proibições de comércio de qualquer natureza, inclusive ambulantes, e a realização de acampamentos, assim também como banheiros e bebedouros desses parques que seguem interditados. Equipamentos de musculação, áreas de atividades coletivas também estão proibidos de utilização, assim como já ocorre nos outros 17 parques aqui do Distrito Federal que já foram abertos anteriormente. O batalhão de polícia da região vai ficar responsável aí por acompanhar o cumprimento dessas medidas, né? E os próprios frequentadores podem, inclusive, fazer a denúncia em caso de descumprimento aí por alguma pessoa que esteja no parque aí dessas medidas adotadas neste decreto do governador Ibanez Rocha. Renata. E Leandro, muito obrigada. Boa noite para você. Boa noite. Hoje é o Dia Mundial do Vitiligo. Vitiligo data para conscientizar a sociedade em relação ao preconceito sobre a doença, que não é contagiosa. A principal característica são manchas brancas na pele. E para conversar sobre este assunto, nós convidamos a dermatologista doutora Roberta Ilha. Olá, doutora, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu? Boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada novamente pelo convite. Prazer é nosso. Queria que a senhora explicasse para a gente o que é o vitiligo. Bom, hoje é o Dia Mundial do Vitiligo e essa campanha foi desenvolvida, ela foi criada para orientar as pessoas com relação à doença e minimizar o preconceito sobre essa doença que acomete cerca de 1% da população mundial. Ela pode ocorrer em qualquer idade, sendo mais frequente na 2ª e 3ª década de vida, sendo que 95% dos casos acontecem antes dos 40 anos. Então, ela é uma doença não contagiosa, que é responsável pela descoloração da pele, a perda da cor da pele, gerando manchas brancas. E essas manchas, elas podem acontecer em qualquer parte do corpo. Sendo comuns lesões simétricas em punhos, em dorso das mãos, dorso dos dedos, na face, ao redor da boca, ao redor dos olhos, regiões genitais, enfim, diversas áreas do corpo. E isso acontece por conta de uma destruição de melanócitos, que são células presentes na pele que produzem a melanina, que dão a cor da pele. Uhum. É possível saber como se contrai a doença ou não? Olha, essa doença não tem uma causa totalmente conhecida, mas ela tem etiologia multifatorial, ou seja, há questões genéticas, questões autoimunes, exposição solar, exposição química, traumas físicos ou emocionais, tudo isso podem ser fatores causadores ou agravadores da doença. Tem cura, doutora? O vitiligo tem tratamento. Quanto mais cedo for instituído o tratamento, melhores as chances de ter um bom resultado. Então, o que a gente busca no tratamento é a parada de progressão da doença, a estabilização da doença e a repigmentação, que é fazer voltar a cor da pele. Sim, então vamos reforçar aqui que a gente sabe que ainda existe um preconceito muito grande, fruto de uma ignorância, né? Não é uma doença contagiosa, né? Só reforçando essa questão. Não, de forma alguma. E uma questão muito importante na abordagem do paciente com vitiligo é
como essa doença, pelas características dela, pode trazer sérios impactos na vida dessa pessoa, então impactos emocionais e sociais. Então é muito importante que seja feita também uma abordagem psicológica e o apoio familiar também é fundamental, para que a doença não se torne o centro da vida da pessoa. É verdade, é isso mesmo. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Boa noite, viu? Obrigada, boa noite. E olha, vigilantes dizem que têm enfrentado dificuldades para realizar o exame da Covid-19 e mais. Alertam que alguns desses trabalhadores têm retornado ao trabalho sem passar pela retestagem. No início de junho, o Edmar testou positivo para coronavírus. O primeiro teste, que indicou que estava com a doença, ele fez o exame em um dos postos de atendimento do governo. Já o segundo, que é feito para detectar se ele ainda estava ou não com o vírus, o Edmar teve que pagar, porque só assim poderia voltar ao trabalho. Eu tentei agendar, mas naquele site lá do GDF é difícil demais se agendar. E quando consegue agendar, a vaga é para muito depois daquilo que você tem que voltar a trabalhar. E aí eles não dão um outro atestado para você ficar assegurado até o dia de você fazer o reteste. E aí, teve que tirar do bolso? Infelizmente, tive que tirar do bolso, pagar os R$240. Mas não foi só o Edmar que teve essa dificuldade. Ele conta que um colega de trabalho não conseguiu fazer a reavaliação e mesmo assim retornou à atividade. Tem colega meu lá que está correndo atrás, testou positivo, e aí está correndo atrás para fazer o reteste para voltar a trabalhar, mas não está conseguindo. Infelizmente está trabalhando, né? Que a empresa aceitou ele a trabalhar, mas não está conseguindo fazer o reteste. De acordo com o sindicato da categoria, 74 vigilantes estão infectados pelo coronavírus. O grupo tem cobrado responsabilidade com a categoria, tanto por parte das empresas quanto do governo. O vigilante, por ser considerado atividade essencial, tem que ser tratado como atividade essencial, certo? Então é o seguinte, o sindicato tem que procurar também as empresas para que tomem muito cuidado com os trabalhadores acima de 60 anos, vigilantes acima de 60 anos, para que tomem muito cuidado com os trabalhadores com doenças pré-existentes, que já perdemos 7 companheiros, tá? Atualmente, dos 20 mil vigilantes que atuam no Distrito Federal, 1.076 estão lotados em hospitais públicos. De acordo com a Secretaria de Saúde, todos os trabalhadores da segurança das unidades de saúde foram testados. O órgão informou ainda que os profissionais podem agendar os exames nos pontos de drive-thru disponibilizados pelo governo. Veja a seguir, estão abertas as inscrições do Festival Internacional de Fotografia Brasília Photo Show. Agora você acompanha imagens ao vivo do Catetinho. São 7h14. Eu espero você. Sete horas e 17 minutos. Ótima notícia para os amantes da fotografia. Começaram hoje as inscrições para o 6º Festival Internacional de Fotografia Brasília Photo Show. Já são 6 anos de histórias contadas através das lentes fotográficas. Uma delas é a do Luiz Gustavo, que participou da última edição do concurso e foi premiado na categoria Foto de Rua. É tanta expectativa que ele não vê a hora do evento começar. Espero ser premiado de novo. Todos os anos vou estar lá com as minhas fotos, mostrando minha arte, mostrando esse céu de Brasília maravilhoso, essa arquitetura. O início das inscrições, antes previsto para o aniversário de Brasília, teve que ser adiado por causa da pandemia do coronavírus. A gente não podia soltar o festival ou fazer aquele grande evento sem os dados necessários para que a gente pudesse fazer isso com toda a segurança, não só na questão da saúde, mas também na questão administrativa. O carioca Vander começou a se aventurar no mundo da fotografia com 19 anos. Além de participante assíduo do festival, ele foi premiado em todas as edições do evento. Eu tenho aqui hoje essas 2 estatuetas que eu guardo com muito carinho, né? Aqui atrás está o certificado e, assim, muito feliz mesmo com tudo que o Brasília me trouxe. Os organizadores do Brasília Photo Show esperam receber este ano mais de 13.500 trabalhos, superando os números da edição anterior. O evento recebe brasileiros de todas as partes do país e também estrangeiros. A Patrícia participou do concurso em 2016. Hoje, morando nos Estados Unidos, ela lembra com carinho do festival. A gente que participou sabe da importância deste festival. Invistam, participem, não deixem de mandar suas fotos, não fiquem de fora. O festival é incrível
e vai transformar a vida de muitos de vocês. Que fotos lindas, hein? Sou suspeita, eu amo foto. E olha, como você viu aí, as inscrições começaram hoje, vão até o dia 25 de agosto e podem ser feitas pelo endereço que está aí na sua tela, brasiliafotoshow.com.br. Vamos falar da nossa promoção. Você quer ganhar um dia de princesa? Então, participe. Mande para a gente um vídeo curto, de no máximo 30 segundos, dizendo por que você merece esse dia de princesa. A ganhadora passará por essa transformação no Salão Visu, que fica em Águas Claras. Mas, claro, só depois que os salões forem reabertos e houver mais segurança para os frequentadores. Participe! Anote nosso WhatsApp, 99976-9204, 99976-9204. Então, estou esperando o seu vídeo. Vídeo curto, 30 segundos, porque você merece ganhar esse dia de princesa. É isso! Muito obrigada pela sua companhia. Você fica agora com o Jornal da Band. Te espero amanhã, hein? Às 6:50 da noite. Aproveite sua noite. Tchau, tchau.